Bom dia. Eu estava com muitas saudades de estar aqui com vocês. Eu sou o Tom. Essa aqui é a EBD, Escola Bíblica Dominical da IEV, Escola Bíblica Dominical Online da Igreja Evangélica da Viliara. E eu estou recebendo você na minha casa para a aula de hoje. Nós estamos dando continuidade a uma revista que nós começamos há pouco tempo. O título dela é Uns aos Outros. Hoje eu vou falar da lição número 4. Um tema que ele, na sua essência, ele é muito simples. Mas se você frequenta a igreja há algum tempo, ele também gera alguma polêmica e eu quero que vocês comentem aqui no chat se vocês tiverem algum caos para contar envolvendo esse tema. Mas antes eu queria dar uma introdução, falar um pouquinho. Quando nós, os professores da EBD, nos reunimos para retomar, as aulas de 2021, uma das coisas que nós refletimos era a necessidade de ter uma lição que contextualizada, que a gente pudesse ter aplicações práticas para o momento que nós estamos vivendo. Então nós encontramos esse título, Uns aos Outros, que fala muito do relacionamento entre os irmãos, entre os membros da igreja, de forma prática. Claro que a igreja surgiu ali no livro de Atos, no primeiro século, num contexto cultural, num país, numa época muito diferente da nossa. Por isso que a gente está estudando aqui são princípios que nós precisamos aprender para pôr em prática dentro do nosso contexto. Mas são princípios que nós entendemos que fazem toda a diferença, ainda mais num momento como esse. Eu disse que estava com saudade. Por quê? Porque eu passei um bom tempo afastado. Eu tive Covid, fiquei internado, então eu já estou aí há praticamente 2 meses sem ministrar aula. E eu vivi o que esse conceito do uns aos outros. Quando a igreja se colocou à disposição de abençoar a minha família, minha esposa, meu filho e a mim, em oração, em cuidados mais próximos, por exemplo, como trazendo bolo, trazendo flores, trazendo café da manhã, trazendo água de coco, chocolate, enfim, formas da pandemia de nos abraçar, já que fisicamente nós não podíamos ter esse contato. São momentos em que a igreja se esquece de si mesmo e se coloca à disposição do outro. E isso é do que fala a lição. Então nós precisamos sempre retratar aquilo de real naquilo que nós estamos estudando. A pandemia tem nos mantido isolados, não temos tido a comunhão física, presencial, de tomarmos um café junto, de participarmos do culto público juntos, que são coisas muito importantes na nossa rotina e que é algo importante porque a Bíblia ensina de que devemos cultuar de forma pública juntos na igreja, de cantarmos juntos, de termos a aula juntos, de debatermos ideias juntos, de fazermos refeições juntos, de nos encontrarmos na rua. Quantas vezes encontrei irmãos na feira, no supermercado aqui em Osasco? Então, são todos momentos dos quais nós estamos privados hoje, mas cujos princípios uns aos outros não precisam ser negligenciados. A igreja é criativa e o Espírito Santo é criativo. E mesmo nesse contexto, nós temos condições de continuarmos conectados uns aos outros e continuarmos aplicando os princípios de comunhão que a Bíblia fala. Então, é com esse contexto que nós estamos estudando essa lição e é com muita felicidade que eu estou com vocês aqui para falar sobre a aula 4. Eu vou ler com vocês, eu vou colocar aqui, vai aparecer para vocês aí por alguns segundos, a recomendação de leitura bíblica da semana. Vocês vão encontrar de segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo trechos bíblicos que vão ajudar a corroborar, que vão ajudar a ampliar a visão do tema que nós estamos estudando hoje. Então já deve estar aparecendo para você aí. E eu gostaria de ler com vocês o versículo-chave dessa lição. Então essa lição é a lição 4 e o título dela é Saudem uns aos outros. E o versículo diz o seguinte, 3 João, verso 15. A paz esteja com você. Os amigos mandam saudações. Dê saudações aos amigos, um por um. E o objetivo é que a gente reconheça essa forma externa e visível da união em Cristo, que é nós nos reconhecermos no cotidiano e compartilharmos e nos cumprimentarmos. Saudem uns aos outros. É importante a gente falar sobre esse assunto, e eu falei que esse assunto é um assunto simples, é uma questão de cumprimento, de saudação, mas que no meio evangélico ele geralmente gera alguma polêmica. Quantas vezes você já ouviu, por exemplo, alguém falar: eu visitei aquela igreja, mas ninguém veio falar comigo, ninguém me cumprimentou, ninguém veio me dar as boas-vindas.
Ah, eu fui uma vez naquela igreja, mas nunca mais vou voltar. Os irmãos não me cumprimentaram, não falaram comigo. Quantas vezes você ouviu isso? E mais, quantas vezes você disse isso? Tenho certeza que pelo menos uma, porque isso é um hábito muito comum no meio evangélico. Sempre que você tem alguma coisa para falar de uma igreja da qual você não gostou, de imediato uma das primeiras coisas que são mencionadas é a fraternidade, a amabilidade com que você é recebido quando chega na igreja. Mas também tem outros momentos. Momentos em que você ouve falar assim, não, fulano é muito metido. Eu cruzei com ele no shopping e ele nem me cumprimentou. Olha, eu estava ali na Avenida Paulista, por exemplo, passou por mim do meu ladinho e nem olhou na minha cara. São coisas que no nosso dia a dia a gente está sempre ouvindo. As pessoas, principalmente no Brasil, elas têm o hábito de se encontrarem, quando se encontram, de se reconhecerem e são efusivos nos cumprimentos. Né? Brasileiro gosta de dar as mãos, de abraçar, de beijar, de perguntar como tá a mãe, de expressar essa gentileza mais exacerbada. Quando a gente tem, por exemplo, americanos, estrangeiros que vêm para o Brasil, ou quando brasileiros vão para fora, eles estranham um pouco essa questão brasileira, né, de ser mais expansivo, de ser mais aberto. Por sermos assim, é natural que a gente sinta-se ofendido, magoado e até hostilize quando alguém não corresponde, quando cruzamos com alguém e essa pessoa não nos cumprimenta, não vem falar com a gente. E na igreja isso tem um ponto importante. O que eu acho que a maioria das pessoas não sabe é que saudar uns aos outros é uma orientação, uma recomendação bíblica que Paulo enfatizou muito. Mas antes de entrar nas recomendações de Paulo, queria compartilhar com vocês algumas curiosidades. Uma delas que é importante para a nossa reflexão é que o hábito de cumprimentar ele é antigo. O hábito de dar a mão, por exemplo, no passado ele representava o hábito de você mostrar que você estava desarmado. Numa época em que a grande maioria das pessoas, né, especialmente homens, andavam armados, numa situação de mostrar que a conversa é pacífica, de se mostrar aberto e de que está em paz, era mostrar as mãos no cumprimento e evidenciar que você estava desarmado. Então, o cumprimento sempre foi um gesto que sinalizava respeito, abertura e amabilidade. Os registros históricos mais antigos mostram que no Egito os súditos estendiam a mão para cumprimentar o faraó, mostrando assim que era um sinal de respeito, que era uma forma de cumprimento de alto escalão, VIP. Ainda hoje, claro que na pandemia isso não está acontecendo mais, e a gente tem que falar sobre isso, sobre os cumprimentos da pandemia, mas quando você vai para uma entrevista de emprego, quando você vai se apresentar diante de falar com seu diretor, com seu chefe, enfim, falar com outra equipe da sua empresa, é natural que o primeiro momento seja o cumprimento, o dar as mãos e uma conversa um pouco mais informal, mostrando ali amabilidade para que então entre no tema formal. O cumprimento tem essa importância, né? Essa saudação. E não é diferente quando a gente fala de cristãos. É muito difícil, por exemplo, quando você está no primeiro dia de aula numa escola nova, em que você chega na sala e você vê que todos se cumprimentam, todos se reconhecem, né, se tratam por nomes ou por apelidos, perguntam como estão, e é estranho quando você não se sente acolhido. O simples fato de você não ser alvo de um cumprimento faz você se sentir fora daquele grupo, como se você estivesse, né, fora da panela. E isso acontece na escola, no ambiente de trabalho, em primeiro dia de emprego. Sempre é difícil quando você está ali aguardando para saber se irão cumprimentar você, se irão convidar você para o almoço. E enquanto você ainda não tem afinidade com a equipe, você se sente ainda um peixe fora d'água. E na igreja é a mesma coisa. Por mais que você esteja frequentando a igreja por um período longo já, que você já sabe quem são os pastores, que você conhece as músicas que mais tocam durante o louvor, que você conhece os rituais da igreja, conhece toda a agenda da igreja. Quando você chega, é muito importante que alguém te reconheça, que te cumprimente, e isso tem valor. E Paulo já sabia disso lá naquela época, e por isso que a gente tem que tratar esse assunto como uma recomendação, como um mandamento mesmo. Uma questão muito importante.
Por isso, mas antes eu queria comentar um ponto que normalmente nós ignoramos nesse contexto. É que cada família, cada pessoa vem de um histórico familiar, de uma cultura familiar própria. Então, existem famílias cuja expressão de amor é muito menos falada e mais expressada, por exemplo, por trocas de presente. Em outras famílias, a expressão de amor ela é efusiva. São famílias que se beijam, se abraçam. É o caso da minha. A minha família, por parte de mãe, é nordestina. Então nós somos do tipo que abraçamos, beijamos, colocamos comida no prato para as pessoas, oferecemos 2, 3 vezes a mesma coisa, falamos bastante. É uma forma de expressão de amor. Quando uma pessoa chega ali no nosso meio, ela pode até se assustar. A minha esposa, que é de família do Paraná, né, já do sul do país, que tem uma outra cultura, uma cultura um pouco mais formal, quando ela esteve nos primeiros momentos conhecendo a minha família, quando namorávamos, ela teve um choque, né? Todo mundo falando, abraçando, beijando, querendo conhecer e falar e perguntavam abertamente, porque era uma cultura mais expansiva, mais aberta. Cada família tem uma forma de ser. Tem aqueles que são mais fechados, mais reservados, tem aqueles que são mais expansivos, tem aqueles cuja expressão de amor não está relacionada a falar, nem fazer gestos, está relacionada a outras formas. E a gente precisa entender isso para que a gente não fique julgando as pessoas quando elas não correspondem à nossa forma de cumprimento. Vocês entendem? Tem pessoas que são mais reservadas, elas vão chegar, elas não são metidas, elas não são arrogantes, elas não são mal-humoradas, elas não, nossa, como aquela pessoa não gosta de... Não, a gente julga demais. Esse é o nosso problema. E cada pessoa tem uma cultura. A igreja é uma família composta por pessoas de diversas famílias. Quando a gente pensa na nossa comunidade, a IEV, a Igreja Evangélica de Vila Yara, em Osasco, a gente está falando de uma comunidade com aproximadamente 800 pessoas. Eu nem sei quantas famílias. E são pessoas de diferentes graus de instrução, diferentes nacionalidades não, de diferentes partes do país. Então a gente tem gente do Nordeste, de Minas, de São Paulo, do Sul. Nós temos diferentes culturas familiares e todo mundo se reúne para compor uma única família, que é a família em Cristo, quando nós estamos ali reunidos para adorar, para cultuar a Deus. Então nós precisamos reconhecer as particularidades e individualidades das pessoas. As pessoas não são como nós somos. Então a gente precisa tirar um pouquinho do centro o nosso julgamento, porque nós julgamos as pessoas simplesmente porque não deram bom dia do jeito que a gente esperava. A gente precisa tirar isso e expressar da nossa parte a nossa forma de expressar boas-vindas, de expressar o bem-querer e deixar que as pessoas correspondam do seu jeito. Isso vai nos moldando. E aí o nosso convívio como família espiritual vai nos acrescentar coisas. Então você vai ver uma pessoa que chegou e que era mais reservada, mais tímida, com o tempo ela vai se tornar muito mais expansiva, muito mais aberta, porque ela está adquirindo uma nova cultura, uma cultura espiritual da sua nova família, a família igreja. Então ela vai começar a olhar a cultura da comunidade espiritual e ela vai olhar e vai comparar com a sua cultura da qual ela trouxe, e algumas coisas ela vai falar, puxa, isso aqui eu posso melhorar, isso aqui não é problema, preservo. E assim, cada ser humano tem isso. Então a gente precisa tirar do julgamento. Nem todo mundo vai expressar os sentimentos da mesma forma. E nós temos que ter paciência com isso. Tem as pessoas mais tímidas, mas é nossa obrigação como igreja expressar o quanto nós estamos felizes de ver aquela pessoa. Então nós é que temos que expressar. Não temos que ficar magoados de que a pessoa não expressou, não. Nós somos os agentes. Se nós temos essa consciência, somos nós que devemos cumprimentar, abraçar, perguntar como a pessoa está, memorizar o nome das pessoas. Essas coisas são gestos simples, mas que fazem muita diferença e que falam muito a respeito de que igreja, de que tipo de igreja nós somos. O segundo ponto é uma coisa que também nós ignoramos muito. Nem todo mundo acorda de bom humor todos os dias. Então, muitas vezes, nós passamos por algum irmão da igreja, em algum momento, na rua, no shopping, na feira, no supermercado, em algum momento cotidiano, e pode ser que essa pessoa ela esteja ali centrada em questões de trabalho, familiares, e que a gente tem que entender que cada pessoa tem um momento. Tem pessoas que são mais
tem menos percepção das outras, né? Passam e não reconhecem mesmo. É natural. Então a gente não tem que quebrar esses paradigmas, esses tabus e reconhecer que cada pessoa é de um jeito e que tem gente que vai te encontrar na rua e vai falar com você, tem gente que não vai nem te reconhecer e não é por mal, por pressa, por estar pensando em outra coisa, ou porque realmente não tem, né, não guarda fisionomias muito rápido. E isso é uma questão importante, muito importante que a gente considere, para que a gente não julgue as pessoas. E quando a lição traz princípios para nós, primeiro esses princípios têm que estar no nosso coração, para que nós apliquemos esse princípio. Não é para você pegar esse princípio aqui e ir lá nos membros da igreja e esfregar na cara e dizer que eles tinham que se comportar desse jeito. Não. Cada vez que nós aprofundamos nosso conhecimento a respeito de Deus, aprofundamos nosso conhecimento a respeito das práticas de vida do cristão, primeiramente ela tem que nos impactar. Somos nós que devemos viver de acordo com essa verdade. E aí, da forma como a gente vai trazendo luz para o ambiente, para os nossos relacionamentos, a nossa luz vai impactando e você vai ver que isso vai moldando as pessoas e em pouco tempo você vai ver as pessoas começando a assimilar os mesmos comportamentos positivos. Então essa missão é nossa. Se você está assistindo essa aula, essa missão, ela é nossa. Então nunca mais a gente pode dizer que a igreja tal é uma igreja pouco amigável. Então você, quando chegar lá, se apresente. Agora, mais importante, não podemos deixar que pessoas cheguem na nossa comunidade e saiam com essa impressão. Nós temos que cumprimentar. E na IEV, na nossa comunidade, não é difícil identificar os visitantes. A maioria das pessoas sentam nos mesmos lugares. Falo isso porque eu estou no púlpito com frequência e olho e sei onde estão todas as pessoas. Eu reconheço, eu procuro vocês. Ah, olha só, ali está o Carmen e a Rose, eu sei que eles sentam ali no centro. O Jurandir normalmente está próximo do Carmen e da Rose. Os pastores geralmente estão ali na frente. Então tem a turma que fica mais do lado direito. Tem o pessoal que gosta do fundão. Os professores Marta e Fábio, sempre sei que eles estão sentados lá no fundo. Então é fácil de reconhecer as pessoas que estão com frequência na igreja. Portanto, também é fácil de reconhecer aqueles que estão chegando. E se cometemos uma gafe, aquela pessoa frequenta a igreja há muito tempo, só que a gente não conhecia. Então, se apresente. Eu venho te falar, irmão, você é dessa igreja? Não faça isso. Fala assim, irmão, não te conheço. Eu sou fulano. Bom dia, bem-vindo. Posso conhecer você? E a gente vai quebrando os tabus. Ok? Então agora falei bastante, né? Eu gosto. E faz tempo que eu não dou aula, então vocês vão me perdoar, mas eu tô com saudade de vocês e aí eu vou falar bastante. Queria estar ouvindo vocês nessa troca e eu fico aqui falando da gente na igreja, né? Nesse momento de pandemia, nem estamos lá. Mas estou recordando aqui dos nossos hábitos enquanto comunidade. E a gente precisa pensar nisso, porque essa pandemia vai acabar. E logo nós vamos voltar para a igreja, para os cultos presenciais, para os nossos relacionamentos, e precisamos ter o pós-pandemia em mente. Como é que nós vamos desejar ser como igreja no pós-pandemia? Eu creio e acredito que muitas pessoas virão, que estão nos assistindo no online, virão nos conhecer e nunca tenham estado conosco na igreja pessoalmente. Quero ver essas pessoas chegando e quero que a nossa igreja seja uma igreja receptiva. Por isso, você é muito bem-vindo. Se você é uma dessas pessoas que está nos assistindo, saiba que você é muito bem-vindo e eu estou muito ansioso de poder conhecer você presencialmente e nos cultos presenciais. Então, depois de ter falado bastante sobre tudo isso, agora nós vamos ao tema da lição. E o que Paulo fala? Paulo recomenda que nós saudemos uns aos outros, que nós reconheçamos os nossos irmãos, a nossa comunidade, os nossos amigos. Por isso ele diz, dê saudações aos amigos um por um. Paulo está dizendo que é importante que a gente faça isso. Então, eu comentei que você pode ter vindo de uma cultura familiar diferente, que você pode ter oscilações de humor, ou que você possa ser mais tímido. Tudo isso faz parte da sua natureza, da sua essência individual. Mesmo assim, quando nós nos tornamos membro da família espiritual que é a igreja, Paulo está dizendo que reconhecer e saudar os irmãos é uma coisa importante. Então, nesse contexto, nós podemos contar com o quê? Com o apoio do Espírito Santo, com o poder que vem do alto, para nos transformar naquilo que pode não ser a nossa natureza inicial, pode não ser a nossa prática normal.
E o que Paulo diz? Que é importante que nós nos saudemos uns aos outros. Então, esse tema tem relevância. Ele gera polêmica? Gera, mas ele tem uma relevância. As pessoas se sentem magoadas quando não são cumprimentadas, e a gente já falou sobre isso. A gente, como eu disse, na verdade a gente deve não ter a expectativa do outro e nós sermos os agentes do cumprimento e das boas-vindas e de tratar as outras pessoas bem. Mas quando Paulo trata esse assunto, significa que ele tem uma relevância importante. Ele significa que nós nos reconhecemos. Veja, você encontraria o seu pai no shopping e não cumprimentaria? Você estaria andando na feira, veria o seu irmão, uma tia, um primo e não falaria com eles? O que Paulo está mostrando é que nós, como família espiritual na igreja, temos a mesma relação, devemos nos reconhecer. Claro que é nossa natureza que a gente tenha amigos mais próximos, e isso é normal. As pessoas gostam de falar, é panelinha. Não, panelinha, não devemos falar de panelinha. Devemos entender que é natural que as pessoas se relacionem com um grupo mais próximo, e numa igreja de 800 pessoas não será todo mundo. Então a gente precisa entender isso. Mas que nós nos reconhecemos como membros da igreja, e mesmo que você não tenha tanta afinidade, não converse tanto com aquela pessoa, que você a reconheça e cumprimente. Porque isso vai mostrar o quanto nós somos abertos, como nós reconhecemos no outro um irmão. E vai abrir a ponte para que novas amizades, novos relacionamentos surjam. Então, o tema número 1 vamos lá, é estarmos cientes de que viver o amor fraternal é uma necessidade, e a gente refletir de que forma e que princípios devemos pôr em prática que refletem, né, nas nossas atitudes essa relação de fraternidade e de comunhão com os irmãos. E expressar isso publicamente, o amor e o apreço que nós temos pelos irmãos. Então, primeiro é a saudação como um mandamento. Então, quando Paulo escreve aos cristãos de Roma, em 1 Coríntios 16, 20, ele diz o seguinte: cumprimentem uns aos outros com um beijo de irmão. Então ele está aqui recomendando uma prática cultural da época. Não necessariamente você precisa cumprimentar com beijo, mas ele está dizendo o seguinte: ao reconhecer o irmão, vá e cumprimente. Porque é um preceito que Paulo fala em vários momentos dos seus escritos. Significa que ele tem uma relevância muito grande e tem muita conexão com o nosso tema uns aos outros, porque é um mandamento do Senhor. Eu já falei sobre cumprimentos e saudações, mas eu queria falar sobre tipos de saudações. A primeira é aquela saudação pessoal, individual, quando você vê o João, quando você vê o José, quando você vê a Maria e você tem um apreço por ele e você sai de onde você está, vai lá cumprimentar, vai lá beijar, vai abraçar, reconhece aquele irmão, dá um abraço e mostra o quanto você está feliz de tê-lo visto. Na nossa cultura de igreja, tendo cultos semanais, normalmente a gente só se vê a cada domingo, então durante a semana pode ter acontecido alguma coisa na vida daquelas pessoas que você não tenha conhecimento. E ali você expressa, e isso é muito importante. A segunda é quando você faz um cumprimento imparcial. Por exemplo, quando você está no púlpito, quando você vai dar um recado, quando você vai falar e você está expressando uma mensagem para um grupo mais amplo. E é importante reconhecer esse grupo como seus irmãos na fé. Dessa forma, você está dando um cumprimento não tão direto, né, não tão pessoal e íntimo, de abraçar, de beijar, de perguntar como vai a mãe, como vai o pai, como está o trabalho, como está a família, mas de reconhecer, meus irmãos, bom dia, que a graça do Senhor esteja com você, que Deus abençoe você em todas as coisas. E isso era a forma como os apóstolos, eles cumprimentavam as igrejas na carta e também nos momentos que eles estavam pregando e reconheciam aquelas pessoas como sendo pessoas da sua família espiritual, ainda que eles não tivessem tido nenhuma oportunidade de ter se falado pessoalmente. Paulo também cita, e a lição também fala, sobre as saudações mais formais. E aí ele cita uma aqui, ó. Saudações a Trifena e a Trifosa, irmãs que trabalham no serviço do Senhor, e a minha querida amiga Pérside, que também tem trabalhado muito para o Senhor, citando Romanos 16, 12, em que ao enviaram uma carta à igreja de Roma e primeiro cumprimentar a todos, né, com essa saudação imparcial, ele dirige uma saudação especial a um grupo de pessoas, mas de uma forma mais formal, reconhecendo não ali a amizade, não a saudação pessoal e íntima, mas reconhecendo a importância que aquelas pessoas têm naquele trabalho, naquela igreja. Então a gente pode pegar um exemplo.
Alguém manda uma carta, uma mensagem, um e-mail para a IEV, saúda a IEV, saudação irmãos da comunidade de Igreja Evangélica da Vila Yara, que Deus esteja conosco, a paz de Cristo, e uma saudação especial ao irmão José e Maria, que trabalham assiduamente na entrega de cestas básicas e têm feito um trabalho maravilhoso e cuidado das pessoas mais carentes. São um cumprimento mais formal, reconhecendo o valor de algumas pessoas. Sabe que isso é importante a gente fazer? Porque isso, às vezes, pode não representar intimidade, mas representa valorização. Então, a gente tem hoje muitos grupos de WhatsApp da igreja. Nós temos grupos de WhatsApp do presbitério, a gente tem grupos de WhatsApp da escola bíblica e de outros ministérios e outros grupos das células. É importante que você reconheça, mesmo que você não tenha intimidade, que você celebre o aniversário de alguém no grupo e cumprimente e saúde essa pessoa. Saber que essa pessoa fez alguma coisa de positivo, que ministrou a palavra da célula na semana pela primeira vez, que foi muito bom, a palavra tocou o seu coração. É importante saudar. Bom dia, irmãos, que tenham uma semana abençoada. E saúdo fulano, que trouxe uma palavra muito boa nessa semana e que que nos abençoou bastante. É um reconhecimento um pouco mais formal, mas que faz parte das nossas saudações. Uma das coisas que a lição trata é das saudações negadas. Significa o seguinte, que é nosso papel sermos educados, atenciosos, amorosos com qualquer pessoa. Significa o seguinte, que se você está no seu trabalho, no seu bairro, com vizinhos, na escola, ou em qualquer grupo com o qual você tenha relacionamentos, é natural e super comum que você tenha contato com pessoas na sua própria família que não são pessoas que compartilham a mesma fé que você. O que Paulo fala, que a Bíblia deixa claro, que nosso testemunho de respeito, de amabilidade, deve ser sempre estendido a todos. Então, retomando, nós devemos ser educados, atenciosos e amáveis com qualquer pessoa. Esse é o nosso testemunho. E, obviamente, nós temos relacionamento com pessoas na nossa escola, no trabalho, no bairro, na família, que não são pessoas que partilham da mesma fé que nós. Nesse contexto, não significa que você deva dar um tratamento inferior, pelo contrário, devemos continuar sendo abertos, especialmente para aqueles que navegam pelas redes sociais. Que nosso testemunho deve ser exatamente desse, de sermos abertos, amáveis, educados e de expressar esse carinho, essa abertura para todas as pessoas. Então Paulo e a Bíblia fala desse princípio, mas Paulo também fala, as Escrituras falam no texto, no livro de 2 João, um texto, se alguém for até vocês e não levar o ensinamento de Cristo, não recebam essa pessoa na casa de vocês, nem lhe digam que a paz esteja com você. O que as Escrituras estão dizendo é que a gente precisa reconhecer aqueles que pregam outro evangelho e que não levam o ensinamento de Cristo e que para essas pessoas nós precisamos reconhecê-las, né, por doutrinas e heresias e não estender a elas os cumprimentos que nós dedicamos aos nossos irmãos na fé. Então isso é importante. Aqueles que não partilham da nossa fé, nós continuamos sendo educados e amáveis, né? Obviamente você não diz paz do Senhor para alguém que não partilhe da sua crença, porque seria estranho, a pessoa não entenderia, mas que nós devemos dar o nosso bom dia, o nosso abraço, perguntar como está a mãe, o pai, o avô, porque isso faz parte do nosso contexto cultural e mostra nossa disposição em sermos amigáveis. Mas a Bíblia também alerta de momentos em que nem todo mundo que diz ser cristão necessariamente partilha da mesma fé. E aqueles que não levam o ensino de Cristo não devem receber a saudação dedicada aos irmãos na fé. Então eu compartilhei com vocês algumas formas de saudação. Na prática, nós estamos hoje na pandemia, nós não estamos nos cumprimentando. Nosso contato tem sido maior pelo WhatsApp, é onde nós temos conseguido conversar mais. As saudações ali normalmente são os bom dias, os boa tarde, o compartilhamento de alguma imagem
que edifica, de algum verso bíblico. Essas são formas de nos cumprimentarmos. Essa se encaixa nas saudações imparciais. É quando você está cumprimentando o grupo todo, mas não está mandando uma mensagem específica para ninguém, para nenhuma pessoa em específico. Isso a gente faz. Mas eu gostaria que a gente exercitasse as nossas saudações pessoais. Mesmo que seja via WhatsApp, telefone, SMS, que você saudasse alguém com quem você tem intimidade, que é muito mais fácil, né? Passar uma mensagem, dizer que está com saudade, mandar um beijo, um abraço, mas que você faça isso por alguém com quem você não tem tanta intimidade. Cumprimentar, mandar um texto bíblico, perguntar como essa pessoa está, dar uma mensagem, alguma frase, algum texto que motive, isso faz diferença. E refletirmos para o nosso estilo de vida pós-pandemia. Como é que nós seremos nesse momento? Que eu recomendo que nós sejamos pessoas que, ao invés de esperar o cumprimento, a saudação, as boas-vindas, na nossa expectativa vindo do outro, que nós façamos para o outro aquilo que nós desejamos para nós. Que nós sejamos exemplo de dar boas-vindas, de abraço, de beijo, de cumprimento, de perguntar, de demonstrar interesse pela vida do outro, quando nós estivermos no presencial de novo. É para eu fazer com outro aquilo que eu gostaria que fizesse comigo? Então eu sou tímido, eu prefiro que ninguém fale comigo, eu não vou falar. Então aí, nesse caso, eu oriento você a entender essa recomendação bíblica de Paulo, do cumprimento, como um mandamento. E clamar ao Espírito Santo para que quebre essa cultura, esse hábito, ou essa fragilidade, essa dificuldade, para que você saia desse contexto mais reservado, para que você sim consiga cumprimentar as pessoas. É o meu desejo e a minha oração para você. Que Deus abençoe você nesse domingo. Que nós possamos nos saudar uns aos outros. Não vejo a hora de encontrar vocês, de abraçar, de beijar, de encontrá-los na feira de novo, de encontrá-los no supermercado, no shopping, de encontrá-los na rua e poder cumprimentá-los. E se eu não os ver, não pense mal de mim. Eu sou também uma pessoa que às vezes estou pensando tanto em algumas coisas que passo batido e não vejo. Nesse momento, me chama. Dificilmente eu vou te tratar mal. É impossível, porque gosto de conversar, gosto de encontrar os irmãos no cotidiano. Então, se eu sou assim, não sou melhor que ninguém, acredito que muitos dos quais às vezes a gente julgou por ser arrogante, metido, talvez seja só uma pessoa apressada. Que Deus nos abençoe e que nós nos reconheçamos e nos saudemos uns aos outros. Em nome de Jesus. Que você tenha um domingo maravilhoso, que você possa saudar aqui no chat, faça saudações aos irmãos no culto que vai começar daqui a pouco e aceite minha sugestão. Use o seu WhatsApp e o seu telefone para saudar pessoas. Em nome de Jesus. Que o Senhor Jesus abençoe você, que o Senhor Jesus abençoe a sua semana, a sua família, que continuemos nessa travessia difícil, nesse período que nós estamos vivendo, debaixo da proteção e da soberania de Deus. Que o Senhor te abençoe, em nome de Jesus. Amém.